Boa noite a todos, boa noite família SESFAM. É com muita alegria que aqui estamos novamente, mais uma vez para falarmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre as leis de Deus, para conversarmos um pouco. Que o Divino Mestre Jesus nos ampare e nos conduza, que os bons Espíritos nos inspirem as palavras, para que sejamos felizes em nossas colocações. Hoje, o nosso assunto vem do capítulo 11 do Evangelho, que tem o título Amar ao Próximo como a si mesmo. É a instrução dos Espíritos. O item 9 é uma mensagem do Espírito Fenelon e é sobre o amor. Ele começa dizendo que o amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís. E aí a gente começa a perceber, né? Todos nós, ele já afirmou, né? Fenelon afirma pra gente. Todos nós possuímos amor, né? É de essência divina, todos nós possuímos, né? Mas por que nem todos, aparentemente, amamos, né? Vivemos no mundo um momento difícil, delicado, uma pandemia. Um momento delicado, difícil, mas um momento de muito aprendizado. Um momento onde necessitamos exercitar as leis, especialmente a de amor, né? Exercitar, as oportunidades são muitas, são grandes, né? De exercitarmos a lei de amor conosco e com o outro, com o próximo. Ele diz aqui, né? O capítulo é amar ao próximo como a si mesmo, né? E aí, no momento desse de pandemia, no planeta, né? É o planeta inteiro, o mundo, né? O nosso mundo em pandemia. Quem é esse nosso próximo, né? Que Jesus recomenda que amemos, né? Quem é? Até onde vai essa extensão, né? Esse próximo, né? Eu creio que esse é um ponto que nós precisamos analisar e ter muito cuidado, porque esse próximo é muito mais próximo do que imaginamos e, ao mesmo tempo, ele está muito mais distante do que o que os nossos olhos podem ver, né? Ele diz aqui, inclusive, Fenelon, que ele diz assim, que a família, quem é o próximo? Qual é o limite do próximo, né? É a família, é a seita, né? É a nação, né? É a nação. Onde que está esse próximo? É a humanidade inteira, né? Então, a gente precisa observar que nós precisamos exercitar esse amor, estendendo ele até o próximo, mais longínquo que a gente consiga, né? É a humanidade inteira, é o outro lado do mundo, como a gente fala, né? Então, a gente precisa observar que quando pensarmos na pandemia, quando pensarmos na dor, quando pensarmos no momento delicado que estamos vivendo, precisamos orar muito, mas orar por todos, por aqueles lá do outro lado do mundo, né? Por aqueles aqui bem próximos a nós, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos companheiros de caminhada, né? Que é interessante a gente observar isso, porque nós os espíritas costumamos muito ir buscar fazer a caridade, demonstrar o amor lá distante, aquele lá distante que está sofrendo. Mas e os infortúnios, né? Os ocultos, né? E aqueles à nossa volta, né? Que são realmente o nosso teste, o nosso caderno de prova de aprender a amar, né? Está bem próximo aos nossos olhos, a nossa vivência, e que por conta dessa vivência muito próxima, a gente meio que parece que já está resolvido, que já está compreendido, que já está tudo nos conforme, né? E a gente às vezes não fica muito atento, porque amar no nosso nível, né, de evolução, como Jesus recomenda a nós, amarmos uns aos outros, este amor para nós ainda é o cuidado, é só o cuidado, ainda não é muita coisa, né? Porque a gente acha, mas eu não consigo amar como Jesus amou. Ainda não consigo, porque nós estamos nesse momento na Terra aprendendo a amar, aprendendo. Jesus veio há 2000 anos nos ensinar a amar, né? Que ele diz, quando ele veio, nós vivíamos, né, naquela época, sobre as leis de Moisés, e ele disse que ele não veio desfazer as leis, ele veio fazer cumprir.
Quer dizer, ele veio nos mostrar uma forma mais suave de cumprir as leis. E disse para nós que estaríamos cumprindo as leis quando amássemos, né? Nós ainda não conseguimos amar exatamente com a abnegação de Jesus, com a entrega que Jesus deu para a gente. Mas nós já conseguimos amar cuidando do outro, tendo atenção ao outro, né? Isso é muito necessário, mais ainda neste momento, volto a repetir. Precisamos estar atentos ao outro, precisamos desenvolver esse amor que ainda está em germe em nós, né? Desenvolver convivendo com os outros, né? Precisamos estar muito atentos, porque ele inicia dizendo isso, que todos nós temos. Então, ninguém vai dizer assim, eu não tenho, eu não aprendi, né? E aí ele diz, né, que é um germe que a gente tem que desenvolver. E que esse germe, esse amor em germe, vai crescer em nós através da moralidade e da inteligência, né? A gente precisa, né, ter moralidade mínima, né? Mínima, e nós sabemos o certo e o errado, né? Se as leis divinas todas estão em nossa consciência, né? A moralidade, né, é justamente o exercitar, como é que eu digo? É exercitar mesmo dessas leis divinas, né? É que nos faz moral, né? Nós não podemos dizer que somos a moral, porque nós nós temos as leis, sabemos certo e errado. Já sabemos, já estamos em um ponto de evolução que já temos condições de escolher certo e errado, né? O que está faltando em nós é a coragem de deixarmos o caminho equivocado, né? De seguirmos o caminho verdadeiro, de seguirmos as leis, se elas estão em nós, né? Quando nós, em algum momento, nos preparamos para infringir as leis, é como se uma luzinha acendesse em nós, piscasse em nós, né? Nos alertando, você tem certeza, né? Precisamos estar atento a isso, porque a gente precisa desenvolver as leis, e principalmente a do amor. Por que a do amor? Porque a lei do amor é a base para as outras virtudes, né? A caridade, ele diz aqui, Fênelon fala nesse capítulo, né? Que a humildade, a caridade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, tudo isso são virtudes filha do amor, não é? Então, tudo isso nos leva a desenvolver o amor, esse amor que ainda é germe em nós, né? Então, é um momento onde a gente tem toda a oportunidade possível de desenvolver todas essas virtudes, né? A caridade, a benevolência, a compreensão com o outro, né? A humildade de saber que nós não sabemos tudo, né? Que nós não temos tudo, que nós precisamos do outro. Aliás, Jesus disse que aquele que quisesse ser o maior no reino do Pai, que servisse, que fosse o servidor como ele foi, né? Nós precisamos estarmos dispostos a servirmos o outro, mas servirmos naquilo que ele necessita, servir com amorosidade, né? A gente precisa usar a amorosidade em tudo que fazemos, né? Em tudo mesmo que fazemos, até para chamar a atenção de algo que não está correto, né? Algo que não foi feito correto, nós precisamos usar a amorosidade. Primeiro, como eu disse, porque nós não sabemos tudo. Segundo, que aquele que erra, na maioria das vezes, ele não está sendo, entre aspas, teimoso, ele não sabe, ele não estava atento, ele precisa de que alguém lhe mostre o caminho correto, né? Hoje, na Terra, nós ficamos muito apreensivos e muito atentos, muito ávidos, né, de intelectualidade, né? Hoje é assim, eu venho de um tempo que quem tinha o ginásio, alguém aí conhece o que era o ginásio? Nem sabe o que é, né? Mas lá o ginásio, que hoje é o Fundamental 2, né? Quem tinha condições de ter um bom trabalho, hoje não. Hoje as pessoas que têm graduação, pós-graduação, doutorado e tudo mais, não está conseguindo emprego. Então, há uma necessidade muito grande da intelectualidade, mas a gente precisa ver que a intelectualidade em nós é extremamente necessária, mas para alicerçar o desenvolver moral, não é?
para a gente não ficar desconhecendo as coisas, né? A intelectualidade, ela precisa ser a base para a gente se comportar bem moralmente, não é? Então, a gente não pode só usar a intelectualidade para ter títulos, né? Para ter bom emprego, não. A gente precisa para saber as causas das coisas, né? Para saber a necessidade da transformação que precisamos fazer em nós, para caminhar moralmente. Nós evoluímos moralmente, intelectualmente, moralmente, alternadamente. Então, estamos num momento onde a intelectualidade está muito, muito em voga. E a gente precisa estar atento, porque a gente precisa muito mais da moralidade. A gente precisa caminhar junto ao Cristo. A gente precisa fazer uso da lei de amor em todos os momentos de nossa vida, né? É um fato, isso nós já sabemos, é um fato, precisamos disso, né? Ele diz assim também, Fênelon, que os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana. A Terra está no momento de transição, passando para um planeta de regeneração. Um planeta feliz? Não, ainda não. Mas um planeta regenerado, ele já tem muito mais amor do que dor. Porque hoje nós temos o contrário, muito mais dor do que amor. Então, nós já estamos indo para a regeneração. Precisamos desenvolver esse amor, porque esse amor desenvolvido em cada um de nós, cada um que desenvolver, leva consigo muitos. Né? E é cada um que se desenvolver na amorosidade que vai estar dando a sua contribuição para que o planeta seja mais rápido, um planeta regenerado. Né? Jesus disse, né, que todos vós que sofreis, né, que todos aqueles que estivessem sofrendo, que fossem a Ele, né? Venha a nós, venha a mim, todos vós que sofreis. Aí a pergunta é assim, será que nós não já sofremos bastante? Será que não já está na hora da gente se achegar mesmo a Jesus? E se achegar a Jesus, não é só estar ajoelhado orando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, é estar cumprindo as leis que Ele determinou. Isso é que vai nos levar para próximo de Jesus, para próximo de Deus. É exercitar as leis. E hoje a nossa conversa é justamente a de amor. A gente precisa, todos nós temos. É interessante a gente observar aqui na Terra, para a gente ter certeza que a gente tem esse amor dentro de nós, a gente observa que cada um de nós volta a nossa afeição para alguém ou para algo. Ele diz isso, Fênelon, ou para algo aqui na Terra, né? Nós conhecemos pessoas que, entre aspas, amam muito mais os animais do que os humanos, os seus semelhantes, e pessoas que se declaram assim. Então, quer dizer, ela tem amor? Tem. Ela só está fazendo uso exagerado no local adequado, mas tem. Porque, não é para amar os animais? É, sim. Mas o seu semelhante primeiro. O seu semelhante é o seu semelhante. Né? Ele precisa, a lei de amor é para você exercitar primeiro com o seu semelhante. E daí sim ela vai expandir e chegar a todo o planeta, a todos os seres, as plantas, as plantas, aos animais. Mas a prioridade tem que ser o outro. Não é? Hoje na Terra a gente vê tantos irmãos, mas muitos. E neste momento então de pandemia, de reclusão, né, de afastamento social, nós estamos muito, mas muito carentes mesmo um dos outros. Hoje não se tem mais abraço, né? Só daqueles que vivem dentro de casa, mas os nossos amigos, os nossos companheiros de jornada, aqueles com quem caminhamos de longas datas, né? Hoje nós não podemos nem ver, quanto mais abraçar. Há uma carência muito grande que a gente precisa, dentro dessa lei de amor, estar exercitando, estar buscando esse outro, né? De alguma forma. Sabe por quê? Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção, um trabalho de prevenção contra o suicídio, né? O suicídio, nós sabemos, não é algo que alguém planeja de manhã e executa de noite. É uma dor imensa, é uma depressão, é uma decepção muito grande que acontece
e que o ser vai minando o ser, vai minando, e ele vai murchando, né? Ele vai murchando, ele vai sofrendo muito, porque é uma doença muito grave, e pode chegar ao extremo do suicídio. Aqueles que neste momento de pandemia ainda estão mentalmente, porque a mente, gente, ainda está mentalmente bem, precisa cuidar de si e cuidar do outro, ligar para um outro, enviar uma mensagem, né? Ler uma mensagem do Evangelho, buscar o outro. Por quê? Gente, sozinho nós não iremos a lugar nenhum, a planeta nenhum regenerado sozinho. Só iremos todos juntos, a humanidade. Então nós precisamos buscar esse outro, precisamos estar atento da necessidade de desenvolver esse amor junto ao outro, não é? Nós temos bichinho de estimação, eu gosto muito de planta, né? Eu tenho minhas plantinhas, eu gosto muito das minhas plantas, mas a prioridade precisa ser o outro que está dentro da minha casa, o outro que está na minha vizinhança e aquele outro que está mais distante. Olha, o tempo está muito frio aqui em Salvador, tem muita gente em situação de rua, na pandemia, e tem muita gente em situação de rua, pessoas que não têm onde morar, não é? Ah, mas aí você está falando de caridade, de doação. Não, a gente está falando de amor, porque mesmo que eu não tenha nada material para dar, mas eu preciso voltar o meu amor, a minha atenção, a minha rogativa a Deus por esses irmãos, porque mesmo que eu não tenha nada para levar, se eu enviar o meu amor a eles, alguém vai levar, um outro que tenha, vai ser tocado e vai levar. Precisamos estar muito atentos, porque são muitos ao nosso lado, sofrendo, caindo, por conta de uma palavra, às vezes, né, que a gente não conseguiu dar, né? A gente precisa estar exercendo essa moralidade, né? Porque Fenelon também fala algo interessante nesse capítulo. Ele fala da felicidade durante a vida terrena, né? A gente sabe que a felicidade não é deste mundo, é do mundo espiritual. Mas nós não podemos ser felizes aqui? Podemos sim. Não estamos conseguindo sermos felizes porque estamos colocando a nossa felicidade em coisas, em objetos, em situações. Não é? Ele diz que quando a gente conseguir amar, conseguir desenvolver isso, a gente vai se sentir feliz. A gente vai ser feliz aqui mesmo. E nós sabemos disso. Quem não sabe, quem não sentiu já a sensação, eu diria até de dever cumprido, ao ter socorrido alguém, ao ter dito uma palavra que levantou, né? Ao ter buscado alguém que estava sozinho, a gente sente, eu não diria felicidade, mas um sentimento de dever cumprido. Isso para a gente aqui na Terra é felicidade, certo? É felicidade, né? Mas, infelizmente, a gente busca felicidade assim, diz assim, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Quando eu comprar isso, eu vou ser feliz. Vai comprar e não vai ser feliz. Sabe por quê? Porque eu não sei se vocês também já perceberam de a gente buscar algo material por necessidade, por querer buscar, lutar. E quando conseguir, não ficar feliz. Não sentir aquilo que achava que ia sentir, a felicidade. Ai, consegui. Não, senti um vazio imenso. Esse vazio imenso é o que mesmo? É o amor, é a falta do amor, né? Porque, gente, não tá errado a gente ter nada aqui do mundo terreno. Não, tá tudo aí, Deus permite. Para que a gente tenha, para que a gente adquira honestamente, dignamente, tudo que tá aí na Terra. Né? A tecnologia, para que coisa melhor, né? A tecnologia hoje, gente, é maravilhosa. Ela aproxima os seres. Olha aqui, em pandemia, olha onde nós estamos. Juntos, né? Nos vendo, conversando, através da tecnologia. A tecnologia aproxima hoje, tem a telemedicina, né? O médico atende você através do computador, do celular, não, do iPhone, não é? Então, quer dizer, tudo isso que Deus permitiu, gente, é para a gente fazer bom uso. Mas fazer bom uso com amorosidade, não é? Não é fazer bom uso só pela questão do monetário, só pela questão
do envadecer-se de que eu tenho, de que eu consegui. Não, é para fazer bom uso com amorosidade, não é? É usar da tecnologia. Eu pelo menos, costumo muito citar uma experiência que eu tive com tecnologia. Eu tive um problema de saúde e o médico só atendia 2 vezes no mês. Agora não, tem 6 anos. E o médico me perguntou se eu usava o WhatsApp. E me disse, olha, quando pegar o resultado do exame, mande na hora para poder eu dizer o que fazer. Não espera a consulta. Então, quer dizer, é um uso maravilhoso, um uso para salvar vidas, né? Salvar vidas, literalmente, salvar corpos, né? Manter a gente aqui no corpo físico, né? Mas tudo isso precisa ser feito com amorosidade. O amor precisa permear nossas vidas. É que quando a gente fala de amor, são 2 posições assim meio que extremas, né? O ser humano na carne tende a viver ao extremo, é tudo ou é nada. Não, o equilíbrio está no meio. Ou ele acha que o amor, mas o amor é uma coisa muito distante de exercitar, porque é coisa de Jesus. Jesus conseguiu, eu não consigo. Ou então a gente diz assim, mas amor está banalizado, todo mundo faz amor. Gente, não é aquele amor que estão aí na internet, em tudo quanto é canto, dizendo que estão fazendo, não. Aquilo ali é outra história. Amar é você querer bem, é você cuidar do outro, é você estar atento às necessidades do outro, é você se alegrar com a alegria do outro. Olha que negócio legal. Porque a gente até se entristece com a tristeza do outro, com o sofrimento do outro, a gente até se entristece e vai junto ajudar. Mas a gente já se alegra mesmo com a alegria do outro? Isso é amar. É quando a gente realmente se alegra porque o outro está feliz. E a gente precisa estar muito atenta a isso. Precisa observar isso. Porque a vida está passando na Terra. Nós estamos passando e estamos retornando de forma cruel, de forma delicada, de forma deficitária. E nós já temos condições de estar exercitando mais a lei de amor. Não é? Precisamos mesmo, né? E outra coisa que Fenelon fala que muito importante, ele diz assim, não credes na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, mas a criatura humana, o mundo não tem mais jeito. O que nada, ninguém mais ama ninguém, não. O mundo tem jeito, sim. Aliás, o mundo está em perfeita harmonia. Perfeita harmonia. Sabe por quê? Porque o Criador, Deus, o mantém em perfeita harmonia. Quem não está em perfeita harmonia, infelizmente, é a criatura humana. Somos nós que ainda estamos agindo equivocadamente, que ainda estamos, mesmo sabendo, não exercitando o que devemos fazer, não é? Não estamos tendo cuidado com aquilo. A gente costuma dizer assim, mas que mundo que a gente quer deixar para nossos filhos, para os nossos netos. É diferente, a gente precisa cuidar da gente, de todo mundo, porque nós fazemos parte dele, nós somos parte integrante do mundo. E o mundo, nós precisamos cuidar dele, porque até, entre aspas, porque somos nós que vamos voltar para ele. Já pensamos nisso? Precisamos. A colocação aí é oposta. Não é que mundo nós estamos deixando para os filhos netos. É que neto, que amigo, que lembranças nós estamos deixando para o mundo. Não é isso? Então a gente precisa estar muito atento. O homem não está endurecido, não. Aqueles irmãos, coitados, que estão aí, neste momento, inclusive, né? Ainda se comprazendo com a dor, ainda causando dor, causando aflição, né? Que ainda são muitos irmãos nesse sentido. Esses estão equivocados. E muitos destes estão tendo a última oportunidade na Terra. Nós bem sabemos, né? Bem sabemos. E esses irmãos é que são dignos do nosso amor, da nossa misericórdia. Não é? A gente não disse que as virtudes são todas filhas do amor aqui no início? Então, é esse irmão equivocado que está mais necessitado, né, da nossa atenção, da nossa oração, da nossa compreensão de que ele não está conseguindo fazer melhor que aquilo. Só assim ele vai mudar.
À medida que nós conseguirmos despertarmos amor para com eles. Porque é muito fácil a gente amar o marido. O filho, então, é uma maravilha, né? A gente ama, desde que tá grávida, já tá amando, né? Depois que nasce, então, uma coisinha linda, maravilha. Entre aspas, é muito fácil. Mas amar aquele que diz não pra gente, amar aquele que nos testa, né? Amar aquele que nos repudia, esse é a grande. É a hora de exercitarmos a lei. Jesus diz lá no capítulo, lá no início do Evangelho, nós não vamos conseguir ter por esses a mesma afeição que temos pelos amigos. Mas não é para ter ódio, é para ter o amor, compreensão de que ele não consegue ainda fazer melhor que aquilo, né? É o amor, perdão, né? O amor de perdoar, de não guardar mágoa. Vai doer? Vamos lembrar? Vamos, não é amnésia, né? Perdoar não é esquecer. Vai lembrar, mas é para lembrar, tentando compreender que foi difícil, foi, mas era o que o outro tinha para me dar. Mesmo porque Chico sempre nos disse, né, que a gente precisa estar muito atento ao que damos ao outro, porque isso é nossa responsabilidade. O que o outro nos dá é a responsabilidade dele. Nós não podemos mudar isso, é responsabilidade dele. É ele que vai ter que responder às leis. Então, nós que conhecemos as leis é que precisamos agir diferente, não é? É que precisamos agir com mais amorosidade, com mais compreensão, não é? Nós é que somos mais responsáveis, porque aqui muito foi dado, muito será pedido, não é? Pois é, nós sabemos, conhecemos as leis, né? E estamos fazendo o que com elas, né? Precisamos estar muito atento a isso, né? Porque quando ele fala, né, de que todas essas virtudes são filhas do amor, né? Toda vez que a gente está exercitando elas, né? A caridade, pronto. Espírita gosta, graças a Deus, né? De estar pensando na caridade. Fora da caridade não há salvação. É o lema nosso, graças a Deus. É uma virtude que nos ensina, nos leva a praticar a lei de amor. Precisamos estar atento à caridade nesse momento. Precisamos estar atento à humildade. Porque caridade sem humildade já deixou de ser caridade, né? A paciência. Olha aí um conselho. Não vamos pedir a Deus paciência. Não pede não, sabe por quê? Os amigos espirituais dão pra gente é o teste de paciência, não é a paciência. Eles dão pra gente o teste para ver se a gente já tá exercitando a paciência. Então, não é pra gente pedir, é pra gente encher a boca de água da paciência de Chico, lembra? É encher, é aquela pessoa que não para de falar, é aquela pessoa, né? Como é que eu diria? Que fala pelos cotovelos, né? A gente precisa ter a paciência para ouvir. São os idosos, né? Eu falava em outro momento, né? Que conta as histórias deles 1000 vezes. Paciência. Enche a boca d'água e não engole não. Deixa na boca, né? Para ter a paciência. Precisamos ter essa paciência. A abnegação. O que é ser abnegado, né? É abrir mão de nós em prol do outro. Gente, não precisa o extremo de dar a vida pelo outro, não. É abrir mão de um momento nosso. Nós temos 24 horas no dia. A gente precisa tirar pelo menos 3, 4, né? Esquecermos de nós e lembrarmos do outro. Estarmos atentos realmente, estarmos trabalhando para o outro, com o outro e para o outro. Precisamos, não é? As 24 horas todas são nossas do dia. E nós não temos coragem de abrir mão de 4, 5 horas em prol de um outro, ou dos outros, né? Precisamos, né? Que é dessa forma que a gente vai estar aprendendo a amar. Amar é o todo, né? Todas essas virtudes que Fenelon falou já nos leva. Estamos dentro da lei de amor, caminhando no nosso patamar ainda pequeno, mas precisamos caminhar, né? Para chegarmos um dia a realmente amar. Amar como Jesus nos ama, como Jesus nos amou quando aqui caminhou. Né? Em momento algum, quando Jesus aqui caminhou, nas passagens de Jesus, tem de que ele se chateou, de que ele perdeu a paciência, né? De que ele perdeu a fé, a esperança, né?
E é isso que a gente precisa fazer na vida da gente. Um momento de pandemia, eu mesma no início eu achava que ia ser algo rápido, passasse rapidinho, 6 meses já se passaram, né? E a gente precisa exercitar essa paciência todos os dias. Não fiquem pela rua, andando a rua, sem necessidade nenhuma. Ah, porque eu sou forte, eu jogo bobagem, não faça isso. É algo novo esse vírus, nós não conhecemos, a ciência não conhece exatamente como é. Paciência, fica em casa, usa o seu tempo em casa e a tecnologia para ajudar, né? Para ajudar, né? Vai, o que você usa, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, o que for, use para levar uma palavra de conforto. Alguém que perdeu entre aspas, né? Alguém que se separou de um ente querido, né? Usa a paciência para orar. Marca com você mesmo seu compromisso, diversos momentos no dia, para você parar a sua vida cotidiana e orar por você, pelo mundo, pelos cientistas. Ora pelo mundo, não ora pelos seus parentes que estão doentes, pelos vizinhos, pelo Brasil, não é pelo mundo, é o mundo inteiro, é a nossa casa, não é? Precisamos levar esses bons pensamentos ao mundo inteiro, porque nós não vamos ficar bem se nós aqui no nosso mundinho pequenininho conseguirmos resolver os nossos problemas e acharmos que estamos bem. Se lá fora não estiver bem, tiver um problema, vai chegar aqui. Em janeiro, fevereiro, se não me engano, eu digo para vocês, eu ouvia na televisão falar do vírus na China e por diversos momentos eu me encontrei pensando, meu Deus, a China é tão longe, né? É o outro lado do mundo. Meu Deus, como tá difícil, como tá complicado. Mas digo para vocês de verdade, eu nunca imaginei que fosse chegar aqui, que fosse chegar até a minha casa, fosse chegar até o meu corpo, né? Eu nunca imaginei. E tá aqui, estamos vivenciando, né? Então, ou nós desenvolvemos esse amor em nós e deixamos ele fluir para chegar do outro lado do mundo, ou não estamos ainda sabendo e nem vivendo a lei de amor. Precisamos, é muito mesmo. Ele termina o capítulo dizendo assim, repetindo as palavras de João evangelista, né? João evangelista que viveu, né, com Jesus, né? Ele caminhou, e aí lá no final, já no finalzinho da vida dele, né, ele dizia assim, né? Queridos irmãos, João dizia assim, né? Deixa eu encontrar aqui que eu estou procurando, porque precisa ser as palavras exatas de João, né? João Evangelista, sabes que quando a doença e a velhice interrompia o curso das pregações dele, de João, ele repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E nós sabemos que depois de Jesus, João foi o discípulo que mais amou, tanto a Jesus como a nós, criaturas, né? Ele foi o único que morreu de causa natural, né? Justamente por conta, provavelmente, né, desse amor. Então, Jesus já tinha recomendado, né, que amássemos uns aos outros. E João, na hora já próxima a partir, ele lembra: amai-vos uns aos outros. Nós não vamos a lugar nenhum sozinho. Precisamos amar. Isso é urgente em nossas vidas, esse amor, né? E ele termina, Fenelon, dizendo assim: queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas dela retira a alma imenso benefício, não é? Não seremos felizes nem aqui e nem lá, aonde achamos que vamos ser, né? No mundo espiritual, porque a felicidade não é deste mundo, no outro é você feliz. Não vamos conseguir ser felizes no outro mundo, no mundo espiritual, se não começarmos a sermos felizes agora. E ser feliz agora é isso que nós falamos, é amar. Não é outra coisa não, é só amar. Amar para nós, no nosso patamar, é só cuidar. Ter cuidado com o outro. Cuidado, vamos cuidar de nós mesmos e cuidar deste outro, não é? Caminhar junto com esse outro, né? Amparar esse outro em suas necessidades, né? Isso é o amor no nosso patamar ainda de evolução, não é? Pois é.
que Jesus, o Divino Mestre, nos recomendou lá há 2000 anos, que amássemos uns aos outros. Em algum momento, um discípulo também pergunta para ele, né? Como é que nos reconheceremos, mestre, quando não estiveres mais aqui? E ele disse o quê? Serão reconhecidos por muitos se amarem. Nós, humanidade, nos intitulamos cristãos, não é? Cristãos nós não somos? Pois precisamos viver como cristãos. Precisamos amarmos uns aos outros sempre. Termos a compreensão de que o outro é o nosso caderno de prova. O nosso é a nossa chave para a felicidade, né? E que o amor de Jesus, esse grande mestre, nos cubra, nos ampare, nos fortaleça, nos dê coragem para vivenciarmos o amor que Ele nos recomenda, para que possamos passar por todo este momento delicado, tendo um aprendizado enorme, para que possamos, ao sairmos deste momento de afastamento, possamos realmente nos perceber diferente, amando mais. Porque não é para... Olha, tenhamos a certeza, não é para outra coisa que uma pandemia vem. É para que a criatura busque a criatura, para que a gente se busque, todos juntos saiamos desse momento delicado, né? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma boa noite, né? E que nos dê a compreensão